Bom, gente, recordar e viver, né? Hoje eu me peguei. Que saudades. Às vezes a gente olha para os filhos já grandes, né? E a gente sente tantas saudades de quando eram bebês. E eu aqui olhando umas fotos do meu filho Lucas, a gestação do meu filho Lucas, meu segundo filho. Foi uma gestação muito difícil. Olha o tamanho desta barriga. Uma gestação muito difícil. E enquanto eu estava vendo, né, essas fotos, eu me lembrando de tantas coisas que Deus já realizou em minha vida, de tantos milagres que eu já vivi, milagres de Deus, que se eu fosse falar tudo em um vídeo só não caberia, é, em, em um dia só talvez não daria conta de falar. Eu sou um milagre. Eu vou falar um pouco sobre esse milagre, né, sobre esse testemunho, porque eu senti de Deus de falar isso para vocês hoje. Como eu falei no meu vídeo, no meu primeiro vídeo, que eu estaria falando, contando a minha história por etapas, né? Porque são muitos testemunhos, são muitas coisas que Deus fez por mim e que não dá para falar em um vídeo só. Então hoje eu vou falar um pouco sobre como foi essa gestação, que foi um milagre de Deus. Bom, gente, eu sou quase nômade. Eu sempre falo, né, que eu sou quase nômade, porque o meu pai, ele gostava de se mudar e eu me casei com um militar que também às vezes precisava se mudar, né, se deslocar de um lugar para outro, mas eu sempre gostei disso, né? Eu nunca me incomodei. E eu me lembro que em 2009, houve umas circunstâncias e nós tivemos que nos mudar de onde estávamos morando. Mudamos do distrito de Lagoa Preta, que é em Tremedal, para Caetanos, que é a terra do meu pai, que é a terra que eu sou apaixonada, que é a terra que eu passei toda a minha infância, que eu tenho grandes coisas para contar. Quando eu for a Caetanos, eu vou estar mostrando muitos detalhes para vocês do que eu vivi lá. E meu esposo foi trabalhar lá em Caetanos. Na época, o meu primo Edas Justino, ele era secretário de gabinete do prefeito e avisou que estava necessitando de militares, né? Mas que eles iriam aumentar o contingente e fez essa proposta e nós aceitamos a proposta. O mais interessante dessa proposta é porque foi o seguinte: nessa época, a gente não tinha planos de mudar para lá. Nosso plano era vir morar em Belo Campo, onde nós estamos morando hoje, porque ficaria perto da minha mãe e ficaria perto de Vitória da Conquista, porque é entre Tremedal e Conquista, Belo Campo. E meu esposo veio, né, comigo a Belo Campo, a gente olhou um terreno para comprar, para a gente construir, não tínhamos casa ainda na época, e começamos a olhar e ver como é que seria. E aí, mesmo assim, a proposta estava de pé. O meu primo havia feito essa proposta, né? Dito que estava necessitando de militares, né? Um contingente maior naquela cidade. E, e ele resistindo, que não queria. E passei por um momento, nós passamos por um momento muito difícil, nós perdemos, né? O nosso candidato na época perdeu a eleição, então eu não estava mais trabalhando. E ficou assim, eu fiquei meio preocupada, né? Quando a gente não descansa no Senhor, é assim, a gente fica preocupada. E eu fui a Caetanos. Passei um final de semana em Caetanos e quando eu cheguei em Caetanos, no dia que eu coloquei os meus pés naquele lugar, Deus começou a falar comigo. Eu falei para o meu esposo, deixa eu ir em Caetanos, eu quero sondar, eu quero conversar com o meu povo lá, né, em Caldeirão, eu quero ver essa proposta de perto. Mal sabia eu que Deus tinha um projeto lindo para a gente lá em Caetanos. E nós fomos. É, quando eu cheguei lá, que eu vim conversar com meu esposo, ele não quero nem saber de mudar para lá, lá é muito longe, lá não tem água, é muito dificultoso.
né? Água. Lá na época tinha uma dificuldade muito grande com relação à água. E eu falei, tá bom. Aí ele resolveu ir também lá fazer uma visita. Ele estava de folga e ele foi, se não me engano, ele foi me buscar. Então, quando ele foi, Deus começou a falar ao coração dele a respeito disso, né? A respeito de ir para lá. E eu deixei que Deus falasse ao coração dele. E enquanto isso, eu estava passando por um momento difícil, assim, com uma guerra espiritual muito grande. Era eu sozinha na casa que era evangélica, meu esposo ainda não servia ao Senhor, e estávamos passando por um momento de que ele estava deixando algumas coisas, né? Então a gente estava na batalha e orando, e eu falei, Deus, se ele for para Caetanos e lá piorar ao invés de melhorar, enfim. E naquele dia eu fui convidada para ir para uma igreja. Eu nunca esqueço, aquele dia foi um domingo. Eu cheguei naquela igreja que só eu e Deus sabíamos como eu cheguei naquele lugar. E quando eu cheguei, essa igreja, ela tinha sido fundada, na época tinha pouco tempo, por um pessoal que veio de São Paulo, que na verdade uma das pessoas era a minha tia Salveci, que veio de São Paulo, né, convertida, e começou a fazer cultos na garagem de casa. E Deus começou a falar grandemente. E tinha um jovem por nome Marcolino, que eles continuaram a fazer o culto ali, né, na garagem de casa. E ela tinha vindo embora de São Paulo e muitas coisas passando, né? E Deus foi trabalhando a ponto de Deus responder, e abriram esse ministério. E eles tiveram a cobertura do apóstolo Edilson e abriram o Ministério Sião em Caetanos, que é uma igreja maravilhosa que eu amo. E eu vou estar mostrando também para vocês quando eu for em Caetanos, né? A igreja Sião de Caetanos. Então, quando eu pisei os meus pés naquela igreja, naquele domingo, eu nunca me esqueço. Eu senti algo, um refrigério na minha alma tão grande, porque naquele dia eu estava tão machucada, tão com o coração dilacerado por tantas coisas que eu estava vivendo, por tantas coisas que eu precisava deixar para trás. E quando eu coloquei os meus pés ali dentro, eu senti uma presença tão forte, a presença de Deus foi tão real. E Deus começou a falar comigo grandemente. E quando meu esposo chegou, eu contei para ele como é que era a igreja, que eu gostei, que eu estava, sabe, encantada, e que eu tinha sentido a presença de Deus tão forte, e que eu queria muito poder congregar naquela igreja, eu queria ter a oportunidade de congregar naquela igreja, porque ele não gostava da igreja que eu estava anterior, ele ia às vezes, e ele meio assim, tá bom, eu vou com você. Ele foi comigo e gostou muito também. Então, naquele momento, Deus começou a falar ao coração dele sobre irmos para Caetanos. Uma peleja ir para Caetanos não foi fácil. A gente não encontrava casa, mas eu tinha a convicção de que eu iria morar em Caetanos, porque Deus já tinha falado comigo. Então, todas as barreiras que vinha, que a gente enfrentava, era só para fortalecer a minha fé. Eu me lembro que eu fiquei um período na casa da minha prima Celda, porque eu não encontrava casa para alugar. E foi um propósito de Deus também estar ali com eles, né, com ela, ela só tinha uma filha na época, que era a Ingrid, e o esposo. Então, foi um momento que eu só adorava, em meio a tantas lutas, eu só adorava. E Deus ia falando fortemente ao coração deles. Então, conseguimos a casa, né, para alugar, uma luta muito grande. E eu comecei a ir para a igreja, e eu cada dia mais envolvida com a obra, né, com as atividades da igreja. E meu esposo conseguiu a transferência para lá e foi uma bênção. E Deus começou a fazer grandes coisas em nossas vidas naquele lugar. Meu esposo começou a gostar muito de ir para a igreja. Eles trabalhavam com célula e ele ia para a célula dos homens e eu das mulheres. E com isso meu esposo se converteu, né? Conheceu a Jesus, se entregou ao Senhor Jesus. E depois disso, passou-se algum tempo, né? Nós ficamos lá por 3 anos e meio, mais ou menos. Eu me lembro que foi uma pessoa em minha casa. Aí, esse pastor era de um outro país. Ele é argentino que está
estava morando em Bolívia e foi visitar Caetanos. E lá eu me lembro que ele me falou algumas coisas, e entre elas foi: enquanto eu entrei, eu vi um bebê no seu colo. E eu me lembro que alguns dias antes dele ir, eu tinha falado para Deus, falei: Deus, o meu filho Gabriel já tem, na época, acho que 8 para 9 anos, ele pedia muito um irmão. Ele falava: Deus, me dê um filho, mesmo sem coragem, a gente adiando demais, né? E pronto. Então, quando ele entrou em casa, que ele falou isso: eu vejo um bebê em seu colo. Aí eu já entendi de que Deus havia ouvido, né, o meu pedido. E outra coisa que ele falou foi sobre que a nossa estadia naquele lugar já estava no final e que já era tempo de sair de lá. E que Deus já havia falado isso conosco. E eu entendi que era verdade, porque dentro do meu coração eu já não tinha mais o mesmo prazer de estar morando ali. Era algo entre eu e Deus. Lembrando que Caetanos, para mim, foi uma das melhores épocas da minha vida. Foi morar naquele lugar. Foi assim, eu acho que eu descobri, eu conheci verdadeiramente a Deus naquele lugar. Eu descobri o que era felicidade em meio às lutas naquele lugar. E eu falava do amor tão grande que era morar ali, do que eu vivia ali com os irmãos da igreja. Tinha muitos eventos, muitas vigílias, e uma bênção, né? E, enfim, e aquilo começou a esfriar dentro de mim. Eu falei: pá. Aí eu já comecei a entender que talvez já seria tempo de levantar as tendas. Mas como levantar a tenda daquele lugar se eu tinha acabado de passar em um concurso público que eu desejei muito e foi mistério de Deus puro eu passar naquele concurso? E eu falei: não, acho que é coisa da minha cabeça. Então, quando o pastor falou aquilo, ficamos a pensar. E o meu esposo já tinha falado para mim: eu tô com vontade de me mudar daqui, eu tô com vontade de ir embora para a Conquista. E eu falava: mas não, não é hora, não é hora. Então, quando o pastor falou aquilo, ficamos refletindo. E eu me lembro que isso foi um sábado, meio-dia, ele almoçou em casa, foi embora, ele almoçou com a gente, esse pastor. E quando ele saiu, ele disse que lá na casa onde ele estava hospedado, ele sentiu de voltar novamente. E ele pediu o rapaz que estava com ele, falou: me leva lá novamente, porque eu preciso conversar novamente com aquele casal. Aí quando ele abriu o portão, ele falou: senhor, eu vim aqui só para dizer para vocês isso, pausa aí. Quando ele saiu, nós combinamos, eu e meu esposo, nós vamos dar tempo de 1 ano. A gente está organizando algumas coisas para a gente poder ir. Tá bom, tá bom. E aí, quando ele chegou, ele falou: eu vim aqui dizer para vocês que não é para vocês mudarem ano que vem, é para vocês irem agora. Nossa, foi assim, uma resposta, né? E fomos para a Conquista. Foi muito difícil, ninguém entendeu nada. Quando eu cheguei na Secretaria de Saúde, né, e apresentando a minha demissão, meu pedido de demissão, e dizendo que ia embora, e ninguém entendeu nada. Na verdade, nem eu entendia nada. Existem coisas nas nossas vidas que não é para a gente entender, é só para a gente obedecer. E eu não queria fazer nada que não fosse da vontade de Deus em minha vida. Eu estava disposta a viver a vontade de Deus. E às vezes viver a vontade de Deus nos tira do conforto. E eu não entendi, mas eu obedeci, porque eu sabia que era de Deus. E fomos. Chegou em Conquista, foi mais outra batalha. Uma batalha muito grande. Porque lá em Conquista eu não podia trabalhar. Eu tinha um menino de 8 anos, 8 para 9 anos. Eu não podia trabalhar. É porque deixar essa criança. E só o meu esposo trabalhando, eu fazendo faculdade. Eu consegui transferir a minha faculdade para a Conquista, que eu fazia em Poções, que foi outra luta que eu vou estar contando um dia para vocês como foi para fazer o meu curso de serviço social. Então era muito mais fácil, né? Estar estudando no polo de Vitória da Conquista seria muito bom para mim. No custo-benefício também seria bom. Mas e como é que eu faria para viver só do salário do meu esposo? A gente tinha que pagar aluguel, a gente tinha que pagar colégio, a gente tinha que pagar um carro que a gente tinha financiado o carro, né? E ainda não tinha terminado de pagar esse carro. Então foi muito difícil.
Foi muito difícil. Aí chegou um dia que começou a apertar muito. Eu falei para minha esposa, eu vou trancar a faculdade. Ele falou, não, você não vai trancar. Eu falei, eu vou trancar a faculdade, porque a gente não pode deixar de pagar o carro, pagar o aluguel, pagar a escola para o menino, meu filho. Pronto. Então nós combinamos. E eu me lembro que a minha mãe, ela passou alguns dias, algumas semanas, sempre me falando que tinha uma pessoa que estava ligando para ela, para casa, né, da minha mãe, telefone fixo, informando que era uma advogada e queria muito falar comigo. Minha mãe falou que não ia passar o telefone porque não estava autorizada, né? E ela me falava, eu falava, mãe, deve ser algum trote, alguma coisa, porque eu não acho que alguém para falar comigo iria ligar para sua casa, iria ligar para mim. E isso foi passando, né, os meses. E eu me lembro que minha mãe falou assim, olha, ela tá tão insistente, e ela falou que só ia ligar mais uma vez, se ela não conseguisse, ela iria desistir. Ah, mãe, então passa o meu contato para ela. Aí ela passou o contato. E nesse intervalo, nesse meio todo, melhor dizendo, nesse período, estava muito difícil. Muito difícil. Meu esposo continuou trabalhando em Caetanos, então ele ia tirar o serviço dele e voltava. E aí nós, com aquela dificuldade toda, de trancar a faculdade, iríamos vender o carro, né? Vamos vender o carro, ok, e tudo bem. Vamos ver o que Deus tem, que se Deus me mandou vir para cá, algo Ele tem, Ele vai suprir as nossas necessidades. E eu me lembro que nessa mesma época, a gente já começou a ficar muito apertado, muito difícil. Foi um casal na minha casa. Esse casal, eles tinham sido líderes nossos lá em Caetanos, né? E era uma bênção de Deus, eles na presença do Senhor. E a esposa desse amigo da gente falou assim: olha, eu saí de casa com um valor para trazer de oferta para vocês. Um valor bom. Mas quando eu entrei aqui, eu me lembro que a gente morava num apartamento, e tinha um corredor assim. Quando eu entrei, o Espírito Santo me fez uma pergunta: quem foi que pediu a você para ofertar na vida deles? Eu estou provando eles. Quando ela me falou aquilo, a vontade que eu tinha era de avançar naquela bolsa e pegar aquele dinheiro, meu Deus do céu. Enfim, mas nós aproveitamos aquele momento para adorar, para entregar ao Senhor e para mostrar para Deus o quanto nós amávamos a presença dele e não o que ele tinha para nos oferecer. E aí, nesse período, estava chegando as eleições, eu me lembro que um amigo da gente se candidatou na cidade de Tremedal e se elegeu. E aí precisava novamente, né, de mais policiais lá, então fiz esse convite para o meu esposo. E nesse período de tanta loucura, de tanta necessidade, de tanta dificuldade, e aí meu esposo, me lembro que antes de irmos, né, porque tinha todo um processo para ir, né, para ser transferido para outra cidade. Então, nesse período, eu me lembro que a gente passou alguns meses procurando uma casa para comprar em Conquista, a gente não conseguia. E ele falava assim: olha, existe um prazo, porque por conta de um programa que havia, não sei se ainda há esse programa, que ajudava os funcionários públicos, né? Não sei como, não sei explicar agora, depois eu posso estar explicando para vocês. Então ele tinha um período, já estava aspirando esse período, porque o gestor federal na época iria tirar aquele benefício, alguma coisa assim. Então ele tinha um pouco de pressa para comprar, né, a casa, e a gente não conseguia. Todas as vezes que a gente ia em condomínios maravilhosos, encaixava dentro do valor, né, que ele tinha disponível de crédito, e a gente não conseguia. Gente, era condomínios lindos, lindos, as casas, sabe? Aquela coisinha mais fofinha, que entregava assim, que entregava assado. Mas todas as vezes que a gente ia, eu ia para o quarto orar e eu fazia uma pergunta para Deus: é aqui, Senhor, que tu quer a gente? É nesse condomínio? Senhor, se não for, que dê tudo errado.
Me lembro que um dia eu chorei porque eu gostei muito da casa. Era um condomínio muito bonito, com piscina, com quadra. Era, sabe, maravilhoso para o meu filho. Mas aí, quando lá na hora disse não, eu falei, meu Deus. Eu fui pro quarto, chorei, chorei, falei, mas eu orei. E eu perguntei para Deus, então essa é a resposta. Então, nesse meio, eu me lembro que a mulher me ligou. Lembra da mulher que eu falei? Essa advogada me ligou. E essa advogada falou assim: olha, eu sou uma advogada, moro aqui em São Paulo, e eu não me lembro o termo que ela usou, garimpo, alguma coisa assim, causas perdidas ou causas ganhas. E eu vi que tem uma causa sua aqui na justiça ganha. Então você já é sua, é de direito seu. Só que você precisava ser informada. E você não foi informada. E chega um determinado tempo que aspira. Mais ou menos assim que ela me explicou. Eu preciso somente de alguns dados teus, uma autorização para você receber o seu valor, que é teu que está aqui. E os meus honorários, enquanto a isso, você que depois de receber quer me pagar. Bom, golpe não é, senão ela me pediria dinheiro, né? Conversei com algumas pessoas que eu conhecia, falou, olha, se é só isso, o número de sua conta, ela está pedindo, uma assinatura sua, não vai fazer nada com isso. Assim foi feito. Aí quando eu enviei para ela, né, o documento que ela pediu, imediatamente caiu o valor na minha conta. E ela mandou para mim. Antes a gente não tinha essa tecnologia que temos hoje, né? Estamos falando de 11 anos atrás, 12 anos atrás. A gente não tinha WhatsApp, a gente não tinha muita facilidade, né, com a tecnologia, mas ela me mandou e aí quando eu li, realmente eu havia feito uma solicitação, né, de, um, de uma indenização, porque eu tinha sofrido um assalto uma época, tinham levado meus documentos e alguém deve ter usado o meu nome e fez um empréstimo em algumas empresas. E aí eu recebi, tava lá, ok. Aí quando ela me mandou o valor, gente, eu não acreditei. Eu falei, vai dar para eu quitar, pagar, né, a faculdade, que eu estava já com dívida na faculdade. Eu não vou precisar fechar, trancar a faculdade. E, e dá para a gente passar por um bom tempo. O valor é muito bom. Ok, mais um milagre de Deus, né? E aí eu me lembro que nesse período eu, eu comecei a passar mal, a sentir mal. E eu comecei a ficar preocupada, porque, meu Deus, eu tô com algum problema de saúde. Algum problema de saúde, algum problema de saúde. Antes desse período, eu tive um período assim de hemorragia fora do normal, né? Meu fluxo menstrual estava fora do normal. E aí, em seguida, veio esse mal-estar. E eu me lembro que eu cheguei na casa de um amigo da gente, passando muito mal, e orando, me pediram para que orasse por mim, e orando, e ele orando, falou: Deus, a gente não sabe o que ela tem, e vamos para o hospital, enfim. E eu descobri que estava grávida. Como eu estou grávida, Senhor? Eu grávida, no momento em que eu não tenho dinheiro para comprar nem fraldas. Foi isso que eu falei para Deus. Aquele dia que eu havia recebido, já estava quase acabando. Né? A gente tinha vendido o carro, inclusive. E aí eu me lembro que nosso carro voltou para a gente novamente. Meu primo comprou o nosso carro e acho que um mês e pouco depois a esposa dele ganhou de presente um carro. Ele falou: olha, eu vou devolver o carro para vocês, tudo coisa de Deus. Gente, Deus ele sabe fazer as coisas, né? É quando nós estamos na presença dele, vivendo a vontade dele, ele trabalha por nós. E voltou para nossas mãos, a gente continuou pagando o carro. Falei, bom, o dinheiro já está quase acabando. Então, como é que nós vamos fazer com uma criança agora? Só que aí, eu grávida, estagiando, e eu comecei a ter sangramentos. Uma gravidez de alto risco. Então, aqui já começou a me preocupar. Que não seria algo tão fácil, tão comum. Além disso tudo, né? De tudo que a gente estava vivendo. Então, eu já não criei muita expectativa. Eu já não
eu ficava já com receio, né, de ficar passando a mão na barriga. Eu tinha conversado com meu filho, né, com o Gabriel, que eu estava esperando um bebê, que, né, vinha um irmãozinho, aí eu já tive que preparar ele, que talvez não seria a hora desse irmãozinho vir. Foi muito difícil, muito difícil. A barriga começou a aparecer, começou a crescer, porque na minha primeira gestação a minha barriga ficou enorme, na segunda não foi diferente. Gente, a minha barriga ficou tão grande, que tinha pessoas que ficavam com pena de mim. Aqui, aqui eu estava nos meus últimos dias de gestação. Foi terrível, doía demais. Então, eu ia para os estágios muito desanimada, muito enjoada, e sangrando. E a médica dizia assim para mim: não crie muita expectativa, porque é uma gravidez de alto risco. Ok. Aí eu me lembro que nesse período nós já estávamos já de mudança para Tremedal, né? Que a gente estava já vendo a possibilidade de morar lá, que seria muito mais em conta para a gente. Aluguel seria mais em conta, escola pública seria mais acessível. E também tinha a questão do meu esposo, né? Tá solicitando a transferência para lá. Seria muito melhor para a gente, já que eu não podia trabalhar, né? Agora que eu não podia trabalhar mesmo. E eu me lembro que eu fui convidada para ir em Caetanos, a igreja Sião de Caetanos. Ela é uma igreja muito diferente, uma igreja que vive o sobrenatural de Deus. Uma igreja que eu sou apaixonada. E aí eles me convidaram para ir eh, numa, num evento que teve, que era um projeto que eles estavam realizando, 12 horas de adoração. Se não me engano, era isso, esse o tema. Eu sei que passa o dia e noite orando, era 24 horas de adoração, uma coisa assim. E eu fui, arrastada, mas fui, enjoada, a barriga já aparecendo. Eu engravidei em junho para julho, e isso deveria ser é, final de, final de novembro, por aí. E aí eu me lembro que quando eu cheguei lá em Caetanos, enjoada demais, muito enjoada. Eu me lembro que enquanto a gente estava adorando, uma serva do Senhor encostou e disse para mim algo que mexeu com as minhas, sabe, com a estrutura. Eu me lembro que essa pessoa falou assim: não temas, porque essa criança que está aí dentro não é tua, é minha. E será muito usada por mim. E, e falou outras coisas que eu não me lembro. Mas eu me lembro de um detalhe. Não te preocupes, porque eu irei fazer. Não te preocupes com nada, porque ainda hoje eu vou mostrar para você que sou contigo. Eu não tinha nada, eu não tinha como comprar nada, eu não tinha como comprar fraldas. E aí chorei muito, fiquei muito feliz de ouvir aquilo, porque só eu e Deus sabíamos da tristeza que eu estava, né? Da preocupação. E eu me lembro que quando eu saí de lá da igreja, eu passei na casa da minha prima, dessa mesma prima que eu fiquei hospedada na casa dela quando eu me mudei para Caetanos. E essa prima minha, ela tinha tido um filho, eu acho que esse bebê já tinha mais de um ano. E ela, muito caprichosa, sempre gostou de coisa muito boa, de qualidade. E ela, quando estava grávida desse filhinho dela, ela fez um quarto lindo para ele. Aí ela foi numa loja em Conquista, que eu não vou citar o nome da loja, mas é uma das lojas mais famosas em Conquista, mais rica, né? Tem coisas mais bonitas. E ela escolheu um berço. Ela viu um berço, escolheu um berço e comprou o berço, estava na promoção. E aí ela disse que quando ela chegou na casa dela, que o berço não pôde ir porque não coube, né? Eles iriam enviar para ela, mandou o berço errado. Ela voltou para buscar o berço que ela escolheu, que estava na promoção. Era um berço lindo. Chegando lá, eles não tinham mais o berço, então falou para ela, e era um berço mais inferior da loja. Falou para ela assim: escolha o berço que a senhora quiser.
Então ela escolheu o berço mais caro, o mais bonito da loja. Lindo. O berço parecia um berço de príncipe. E ela arrumou todo o quarto. Só que o bebê dela, o marido dela viajava muito, o bebê dela passou o tempo todo dormindo no quarto com ela, nem usava o quarto dele. E aí, quando eu cheguei na casa dela, e eu me lembro que quando eu vi o berço dela, que lindo que eu achei quando eu fui visitar o bebê, eu não imaginava que um dia ia engravidar ou no futuro iria engravidar. Eu falei assim para ela: quando você não estiver mais usando esse berço, você vai guardar, porque eu vou comprar esse berço. Ela, ok. Olha como palavra tem poder. Isso um ano, né, antes desse dia de ter ido lá. E eu me lembro quando eu cheguei na casa dela, eu contando para ela, né, falei, olha, eu tô grávida, eu tô preocupada. Eu me lembro que algumas pessoas ainda disse para mim, não era momento de você ter engravidado. Eu falei, mas eu não programei essa gravidez, aconteceu. Isso aconteceu porque Deus tem um propósito, porque Deus tem um projeto. E aí eu me lembro que ela falou assim para mim, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Aí me levou até o quarto perfeito, todo decorado, sob medida, quarto lindo. Aí ela falou assim: você lembra quando você falou para mim que você iria comprar esse berço na minha mão? Eu falei: não, eu lembro, mas eu não tenho como comprar esse berço. Imagina, eu vou ver se eu consigo um berço. E falei o valor do berço, o mínimo que eu posso, né? Ela falou: não se preocupe. Aí ela foi tirando roupas, enxoval do bebê, todo enxoval do bebê. Ela é muito caprichosa, muito. Então, quando a roupa não servia, ela lavava, dobrava, guardava, como eu fazia com meu primeiro filho, né? Que depois eu passei tudo para o meu sobrinho. Então, ela fazia assim, ela guardava tudo em saquinhos, as roupas novas, roupa na etiqueta, bolsas, conjunto de bolsas. Ela foi colocando coisa, carrinho. Aí ela falou assim, eu falei, sim, mas e? Ela isso aqui tudo é seu. E o berço, a gente vai negociar. Eu disse, eu não tenho como comprar teu berço. Eu só vou poder comprar um berço no final da gestação, um berço bem barato. Ela falou, pois eu vou fazer um berço para você bem barato. Gente, quando ela falou para mim o valor do berço, foi mentira. Foi verdade. E eu me lembro que eu falei assim, mas eu não tenho como. Ela falou assim, eu preciso de um cheque, então você vai me dar o cheque agora. E você só vai pagar a tal data. Me deu, estipulou uma data lá. Ok. Assim foi feito, porque isso para mim foi um milagre. Foi Deus mostrando para mim, foi Deus confirmando o que ele havia dito através da serva dele lá na igreja. Que ele iria me mostrar que ele era comigo, ele iria me mostrar que ele ia fazer, que eu ia entender que ele estava no meio desse negócio, que não foi por acaso que eu engravidei, não foi um acidente. Essa gravidez não seria um acidente, mas um propósito, um projeto dele. E fui para casa muito feliz. A casa aí, eu já estava morando em Tremedal. Quando eu cheguei lá, que eu comecei a contar para as pessoas, ninguém acreditava. E Deus me deu uma estratégia. Todo mundo que falava assim para mim, olha, eu vou te dar um presente pro bebê. Aí eu já falava o que eu queria. Olha, já que você vai dar um presente, me dê isso. E eu sonhava com as coisas para ele. Eu sonhava. Eu falava, eu queria assim. Na época, tem um mosquiteiro, que é assim que aqui na minha região chama, coloca em volta do berço. E na época tinha saído aqui para nós o dossel, que é um arco. Esse arco fica ou no meio do berço ou na parede. Aí você coloca e faz a volta, né? E o berço fica no meio. Deixa eu ver se ele tem aqui que eu mostro para vocês. E eu sonhei, eu falei, eu quero isso para meu filho, eu quero demais. Mas como é que eu vou comprar? Eu não sei, eu nem sei onde eu vi isso. Eu não sei se vai dar para vocês verem aqui. Esse é o dossel. Esse era o berço do meu filho. E aí eu me lembro que eu falei, só tinha esse dossel nessa loja João Maria, porque era a loja mais top. Era não, ainda continua sendo, em Vitória da Conquista. Nessa loja maravilhosa, né? E quando eu sonhei, Deus foi me dando, mandando pessoas. Cris, olha, Cris, não sei o que, tal. E aí eu me lembro que eu guardava todo o valor. Não, eu quero em valor, eu quero em valor. E tinha um amigo meu que estava em casa. E esse amigo meu estava em casa em Tremedal, né?
E eu pedi para ele, passa em Conquista, nessa loja, e pergunta se ainda tem, porque lá tinha, acho que um. Aí ele foi. E eu me lembro que quando eu estava na igreja, né, à noite eu fui para a igreja, já na igreja onde a gente estava congregando em Tremedal, que eu gosto de congregar, é importante congregar, é necessário congregar. E eu me lembro que o pastor daquela igreja era, né, sempre foi muito meu amigo, e eu me lembro que ele foi tomado por Deus, e eu não tinha falado ainda para ele o que aquela mulher havia dito para mim em Caetanos. Eu tinha acabado de chegar. E eu me lembro que ele falou para mim: cuide, porque esse é o meu príncipe. Usou esse termo. Aí, esse meu amigo chegou nessa loja e ele me ligou. Ele falou: Cris, só tem um no céu aqui. Ah, é? E é X. E meu Deus, eu não tenho esse valor todo. Aí eu teria, né? Mas eu teria que tirar de uma outra coisa. Graças a Deus eu não precisava pagar consultas, porque eu tinha plano de saúde, então isso já me ajudava muito. Eu falei, mas eu vou ter que tirar de outra coisa para comprar. Não, era muito caro. Aí eu me lembro que ele falou assim, eu falei, qual a cor? Ele falou, branco. E é uma coroa. Gente, quando ele falou assim, é uma coroa, aí eu entendi o mistério de Deus. Eu diga a ela que guarda para mim. Dê um sinal aí do valor e diga que guarda que eu vou buscar. Pronto. Então, eram coisas que aconteciam. Gente, eu sonhava. Aí eu me lembro que eu sonhei com um jogo de mamadeira que era muito caro. Meu Deus, eu sonhava com coisa cara. Porque eu não sei por que eu sonhava com coisa cara, mas eu só sonhava com coisa cara. Eu me lembro que eu olhava para o jogo de bolsas que ele tinha ganhado, né, da minha prima, que era a coisa mais linda. Eu falava, Deus, eu tenho esse jogo de bolsas, bolsas lindas, aquelas bolsas de ir para maternidade, né, de viajar. Tinha grande, tinha pequena, o carrinho, que era a coisa mais linda. E montei esse berço. Eu me lembro que na casa da minha prima, quando eu fui olhar o berço, gente, tinha coisas no berço, tinha coisas que ela nem tinha usado. Ela falou para te provar que meu filho nem usou esse colchão. Acho que ele dormiu 2 vezes nesse berço. Dá uma olhadinha. Gente, o colchão foi intacto. E aí tinha o jogo do berço, que era a coisa mais linda que ela me deu também. Olha, foi assim, uma coisa linda. Ele foi muito presenteado. E aí não parou por aí. E eu comecei a ver o mover de Deus em tudo. Deus sem um centavo. E Deus trabalhando. Deus usava pessoas que eu nem conhecia e mandava presentes, e mandava coisas, e mandava coisas. Aí eu me lembro que foi chegando o final da gestação, minha barriga estava muito grande, muito grande. Eu me lembro que um dia eu entrei no banheiro, assim, eu chorava de tanta dor que eu sentia. Eu vou contar algo aqui, não é para. É só para engrandecer o nome do Senhor, que isso também serviu de testemunho. Eu me lembro que meu esposo conversou com uma pessoa da nossa igreja, né, combinou com ela um valor para ela me ajudar em algumas coisas que eu não tinha mais condições de fazer. Então ela ia me ajudar e era uma menina de oração. E ela contou para mim que ela havia tido um sonho e que esse sonho perturbou muito ela, e que ela tinha que orar muito para o dia do parto. Eu falei, ok, vamos orar, né? E aí eu me lembro que quando chegou no 7º mês da minha gestação, a médica que me acompanhava, eu estou falando isso, não é para. Claro que eu não vou citar o nome da minha médica, né? Mas não é por nada, é só para como testemunho. Porque talvez o Senhor, na época eu não compreendi, talvez o Senhor permitiu isso, né? Para provar, inclusive, a minha fé. E aí eu me lembro que ela disse para mim que não iria mais me acompanhar, ia concluir, né, a minha gestação, porque ela iria fazer uma viagem, uma coisa assim, tratamento. Só que a minha chateação naquele momento foi, ela sabia desde o início, porque eu tinha uma vizinha, que essa vizinha estava grávida junto comigo. Entretanto, essa vizinha era um mês a mais que o meu, e essa vizinha já sabia desde o início da gestação. Então, ela não foi leal comigo, ela não falou isso para mim, porque eu teria procurado um outro médico para me acompanhar. Eu tinha uma gravidez de risco, né? E para os sangramentos, ok, mas não deixou de ser uma gravidez de risco.
A barriga cresceu tanto que eu não conseguia andar. Teve um momento que eu não, tinha coisas que eu não conseguia fazer, que era meu esposo que me ajudava. E eu me lembro que todos os lugares que eu chegava, em alguns hospitais que eu chegava, as pessoas se espantavam, não é mais a hora de você, ainda é a hora, será que já não é a hora de você ter o neném? E eu fiquei muito desapontada e foi acontecendo muitas coisas, né? Eu me lembro que eu fui no hospital e o médico, esse eu vou falar assim o nome, doutor Danilo, eu nunca esqueço. Médico muito gente boa. Eu fui fazer um procedimento, um exame, que nesse hospital ele tinha, estava só como hospital maternidade, então realizava todos os exames, né, para gestantes. Eu fui fazer né, o exame, esse procedimento, e era ele quem estava lá, e ele era obstetra também. Aí quando eu falei para ele disso, né, que eu estava praticamente sem acompanhamento, ele ficou espantado, mas ele falou: eu não posso hoje pegar você como minha paciente, mas todas as vezes que você precisar, você pode vir a esse hospital, que eu irei te atender. Se no dia do teu parto eu estiver de plantão, claro que serei eu que farei teu parto. E foi bem ele. Então, e eu comecei a sentir dores, muitas dores, muitas dores. E eu passei alguns dias com muitas dores. Aí eu me lembro que eu tive que ligar desesperada para essa médica. Eu falei, pelo amor de Deus, me atende. Porque médico nenhum quer passar remédio para mim, médico nenhum quer conversar comigo, falar. E eu tô desesperada. Ela me examinou, olhou, me passou uma medicação para que eu tomasse, porque ele estava com dores. E ainda não era o tempo, né? Ainda não era o momento, porque a placenta não estava madura, uma coisa assim, né? Uma linguagem médica. E nesse dia eu fui fazer vários exames e tal. E ficou um exame que eu não consegui fazer. Foi de Deus eu não ter feito aquele exame. Então ficou certo para a segunda-feira seguinte eu voltar em Vitória da Conquista e fazer esse exame. Fui para casa com muitas dores, com muitas dores. Aí eu me lembro que quando eu cheguei em casa, isso em Tremedal, um amigo meu falou assim: olha, ele estava trabalhando no hospital de Tremedal como diretor, Roberto, amo demais Robertinho. E ele falou comigo: Cris, eu tenho um amigo que ele é obstetra. Eu vou pedir para ele examinar você, porque eu não estou achando normal esse inchaço todo seu. Eu estava com 24 quilos, né, a mais do meu peso, e aquela barriga daquele jeito. E ele falou: não, eu vou pedir para ele te examinar. Aí eu falei: olha, Roberto, eu vou estar em Conquista segunda-feira. Ele falou: e ele vai estar de plantão terça-feira. Olha como Deus faz as coisas tudo perfeito. Aí eu fui para casa, ele ligou para o médico, deixou tudo certo. Esse obstetra vai te receber na terça-feira e vai te examinar. Se ele vê que você já está na hora de ter neném, por favor, porque não tem condições, eu não conseguia andar. Aí, quando chegou no final de semana, meu esposo teve que ir trabalhar em outra cidade, não me lembro onde a cidade ele foi, deixou um pessoal de olho em mim, o pessoal vinha, e eu estava morando num apartamento, era no primeiro andar, no segundo andar, e aí eu me lembro que o pessoal veio levar comida e eu não queria mais levantar da cama porque eu estava sentindo muita dor. Aí ele combinou com um amigo da gente, segunda-feira cedo você vai passar aqui em Tremedal, pega o carro, leva a minha esposa para a Conquista, que de lá eu vou para a Conquista, a gente se encontra porque ela vai fazer um exame. Ok, ficou tudo certinho. Eu sempre, né, eu tinha sido babá quando eu era jovem, eu morei alguns anos em São Paulo e eu fui babá. Então tinha coisas que eu já sabia, né, e mãe de segunda viagem. Então sempre que eu ia para consulta, eu já levava todas as malas. Por quê? Eu aprendi que chegou no oitavo mês, então eu sempre levava as bolsas do bebê, de Lucas, que já chamava Lucas, e já levei também as minhas bolsas. Coloquei tudo lá, o rapaz me pegou, me levou. Eu me lembro que na hora que a gente saiu, passamos na casa desse casal de pastores, né, tia Olga, que ainda estava viva, ela pegou uma sacolinha com os biscoitos que ela sabia que eu amava, chimango, colocou numa sacola, falou: toma para você ir comendo. E eu senti de Deus de não comer, e foi de Deus eu não comer, que eu ia fazer uma cesariana, nem imaginava. E fomos. Quando nós chegamos no hospital, e eu sentindo dores, eu ia fazer uma consulta, eu teria uma consulta com uma anestesista, já deixando tudo pronto para quando eu entrasse em trabalho de parto, né, eu já tá com tudo pronto.
Foi assim que estava sendo encaminhado. Nem me lembro mais quem passou esse pedido, porque eu estava solta, né? E também o meu amigo havia dito para mim que esse médico iria me atender. Então, para mim seria importante ter aquele exame em mão, né? Já em mãos. Aí, quando eu cheguei na sala da anestesista, que era uma mulher, eu comecei a conversar com ela, ela falou assim, você já está em trabalho de parto. Você vai na recepção, você vai conversar com a recepcionista para você já dar entrada, você vai passar pelo médico aqui, tem um obstetra aqui hoje, tá? Cheguei lá na recepção, a moça falou, olha, temos uma fila e falou a quantidade de parto hoje, tudo marcado para hoje. O médico só vai estar liberado depois das 2 da tarde. Ai, isso era 7 horas da manhã. E eu morrendo de dor. Aí eu voltei para casa. Meu esposo chegou, né? A gente foi para casa de um amigo nosso, eu não comi nada. Eu não vou comer nada. Tô tomando água. Porque possa ser que esse médico venha de fato entender que é hoje e vai fazer meu parto. E o meu amigo de Tramedal me disse assim: 2 horas você vai para a clínica tal, que o médico vai lhe atender. Ok, ok. Então eu tinha que ir na clínica, conversar com um amigo do meu amigo, né, que era um médico, para ele me atender ou não, ou voltar no hospital, na maternidade, era São Geraldo o nome, e fazer uma consulta com o doutor Danilo, que era ele que estava de plantão nesse dia. Quando eu cheguei lá, que eu vi aquela multidão, eu falei, não tem condições de eu ficar aqui. É muita gente. Ele fazer parto. Ele passou o dia inteiro fazendo parto aquele dia. E a moça olhou para mim e falou, olha, só tal hora. Eu falei, ok. Aí eu fui para outra clínica. Quem chegasse primeiro, eles iriam me atender. Eu estava desesperada, com fome, com muita dor. E quando eu cheguei na clínica, me deu assim um estalo, eu levantei. A moça falou assim, olha, o médico pediu a você que você fosse no hospital tal, 6 horas da tarde, que ele vai te examinar. Se você estiver, de fato, no trabalho de parto, estiver na hora, ele vai fazer o seu parto amanhã. Pela manhã, será o primeiro atendimento dele, será você. Ele vai te atender hoje, se for isso mesmo, já te interna, tá bom? Tá bom, se realmente estiver na data certa, que até então ele não sabia que eu estava no trabalho de parto. Afinal de contas, ele não tinha me examinado, né? Aí, ok. Eu levantei e falei, rapaz, é o seguinte, eu vou voltar novamente lá no São Geraldo. Aí quando eu voltei, eu consegui fazer a ficha, né? E fiquei na fila. Meu esposo pediu ele para ir no carro buscar as coisas. Aliás, ele foi estacionar o carro. Entra, que eu vou estacionar, porque tava, né, muita... Enfim. Aí eu entrei porque ele não queria que eu viesse, não sabia onde ia conseguir a vaga, e andando, né? Ele me deixou na porta do hospital. Entra aqui e senta. A moça me viu e falou, pode entrar. Aí eu estava na fila, quando eu olhei, gente, era muita gente. Eu não vou aguentar, eu comecei a passar mal. Comecei a passar mal. Aí uma pessoa que saiu de dentro da sala falou, doutor, por favor, quando alguém saiu, né, alguém que estava na fila comigo, né, dizendo, falou assim, doutor, bateu na porta dele, por favor, atenda essa moça, porque ela não está bem. Aí quando ele me olhou, ele falou, você ainda? Eu falei, doutor, sou eu. Eu não acredito. Já era para você ter tido essa criança. Entra aqui. Aí quando ele me colocou na cama, na uma espécie de uma maca, né, que eles têm para examinar, que ele colocou um aparelhinho em mim, eu não sei como chama, gente, esse aparelho, mas é tipo, é um aparelhinho, uma coisinha quadrada, como se fosse um radinho, é que eles colocam no ouvido, né, e aí a própria mãe ouve o coração do bebê, é alto, é um som alto, e não ouvimos mais o som do coração do bebê, porque em todas as consultas, né, eu ouvia. Ele se preocupou e se preocupou muito. Aí ele já ligou para a recepção, ele não, muito tranquilo, né? Mas também sendo sincero comigo. O bebê, a gente não ouve mais o coração do bebê. Ok, doutor. Mas eu me lembrei, naquele momento eu me lembrei que sobre aquele bebê havia uma promessa. E ele ligou para um médico que tinha acabado de sair, né, já do plantão, e ele pediu que eu retornasse. Engraçado disso, que o mesmo médico que ele ligou, que tinha saído, né? Que ele pediu que retornasse,
eu não me lembro o nome do médico agora. Foi o mesmo médico que fez o parto do meu primeiro filho. E naquele mesmo hospital. A diferença é que agora era particular, né? Era pelo meu plano. E aí eu perguntei para ele por que dois médicos, por que dois obstetras? Ele falou, porque eu costumo trabalhar com dois obstetras. Eu falei, tá bom, ok. Aí ligou para a recepção, pediu o pessoal da recepção que viesse rápido, pediu que meu esposo já tinha chegado, né? Que fosse rápido, urgente, para a recepção fazer logo todo o procedimento, né, minha ficha, porque ele já ia me mandar para a sala de parto imediatamente, porque era uma emergência. Mobilizou todo o hospital, foi rápido, e eu entendi que, para o médico, ele já achava que o bebê já não tinha mais vida. E seria muito difícil, né, para os pais. E eu me lembro que o meu esposo tinha dito: eu quero assistir o parto, porque era uma oportunidade que ele não teve no primeiro. Porque no primeiro filho ele estava de serviço e eu fui para o hospital ter o neném, enfim. Então ele queria muito assistir o parto. E aí lá me levaram, as enfermeiras já me levaram na cadeira de rodas, já me deram banho, me arrumou, me colocou na sala de parto. Eu já pedi meu esposo também para se aprontar, né? E entrou muita gente. Gente, eu nunca vi na minha vida tantas pessoas dentro de um setor, dentro de um centro cirúrgico. E várias pessoas, eu olhei aquele movimento, todo mundo um pouco tenso. Eu me lembro que ele colocou a cortina. No primeiro filme, perguntou se eu queria ver, mas tudo bem. Colocou a cortina e pediu meu esposo falou que, ele perguntou, né, se ele tinha coragem de assistir o parto. Ele falou, tenho sim. Porque, segundo o médico, naquele mesmo dia, um pai havia passado mal dentro do centro cirúrgico para assistir o parto, né? Aí meu esposo explicou que o fato de ele ser militar, ele já estava acostumado a ver muitas coisas, tá? Aí lá, então tudo bem. Só que aí o médico mudou de ideia. O médico pegou uma cadeira e colocou do lado, assim, da cabeceira da minha cama. E falou, fique aqui. E fique segurando na mão dela. Achei bem estranho isso, porque meu esposo tinha ido para assistir o parto. Mas tudo bem, não questionei. A única coisa que eu questionava é porque eu sentia que a perna ia cair. Reação da anestesia. E eu me lembro que eles ali conversando e, né, tirou o bebê, não ouvi nada. E aí, eu não sei o que foi que eles fizeram, né? Alguma manobra, alguma coisa. Só sei que eu comecei a ouvir um barulho. E aí eu comecei a ouvir barulho, não sei se. Barulho tipo assim, não dava para entender direito, porque quando eu estava em todo o período de gestação, eu tive problema de sinusite, eu usei remédio Maridrim o tempo todo, então eu estava com o nariz entupido, entupindo o nariz. Então eu comecei a ficar agitada e ele pediu que não deixasse que eu ficasse agitada. Aí chamou o pai, né? E o pai foi até o outro lado da cortina. E foi um momento muito tenso. Naquele momento, eu me lembrei do sonho que a menina tinha dito para mim, que tinha sido uma luta muito grande na hora do parto. Mas também me lembrei da promessa e falei, Senhor, ele, esse bebê ele vai nascer porque tu fez uma promessa. E a tua palavra diz que tu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se tu falou que o bebê vai nascer, o bebê vai nascer. Pronto. Aí eu me lembro que todos os olhares eram focados no bebê. A pediatra que já estava ali já levou rapidamente o bebê para uma outra sala e junto traz o pai da criança e foram rápidos. E não me explicavam nada. Não me explicavam nada. Só disse assim, o bebê nasceu com frio. Aí, ok. E eu respirando pelo nariz. Quando a gente faz um procedimento cirúrgico, principalmente uma cesariana, a gente não pode conversar para não entrar ar. E eu respirava pela boca porque o remédio estava no bolso do meu esposo, que foi junto com a criança. Eu fiquei sozinha na sala de parto, porque me costuraram e me pediram para esperar um tempo. E me deixaram dentro do centro cirúrgico, ele foi atender uma outra paciente, e aquela equipe ficou ali cuidando de mim. Eu tinha que passar por aquele momento ali até ir para o quarto, né? E eu pedi ajuda e ninguém conseguia encontrar meu esposo. Foi uma loucura. Foi um dia muito tenso. Foi um dia muito triste. Foi um dia que, meu Deus. Enfim, mas eu firme confiando no meu Deus.
Quando eu fui pro quarto, eu sentia tanta dor que lágrimas desciam do meu rosto. Aí o médico falou assim, que minha barriga inchou muito por causa dos gases. Eu não tenho mais o que aplicar em você. Então você precisa aguentar a dor. E ele sem entender. E só fomos entender isso depois. Depois que eu falei para ele que eu estava respirando pela boca. Ele falou, então é esse o problema. E nós vamos ter que agora te segurar para você aguentar e não se mexer, não se, né, ficar debatendo para não abrir o corte. Foi muito difícil. Me lembro que em determinado momento, isso meu filho não tinha chegado até a mim ainda, estava lá com a enfermeira e pediram que o meu esposo viesse ficar comigo, porque eu estava muito tensa, com muitas dores. Eu me lembro que eu falei para ele, ore por mim. Era como se eu fosse morrer. Aí meu esposo, eu me lembro que ele ajoelhou e orou. E eu fui me acalmando. Aí a enfermeira entrou no quarto, uma enfermeira, e eu perguntando pelo meu filho, perguntando. Não se preocupe, seu filho está bem. O seu filho daqui a pouco vem ficar com você. Eu perguntei, só me responda, ele está bem? Está bem, não se preocupe. Ele chorou, chorou. Seu filho é forte, seu filho é grande. Enfim, foi isso que nós passamos na maternidade. Aí, graças a Deus, ocorreu tudo bem. Aí meu filho chegou, um menino grande, um menino lindo, cabeludo, um menino... Gente, a coisa mais linda. E aí eu me lembro que quando eu peguei no meu bebê, me lembrando da promessa, né, que Deus fez. E eu vou mostrar aqui o meninão. O meninão. O meninão lindo. E pronto, fomos para casa. Eu me lembro quando eu cheguei em casa, chata demais, né? Quando eu cheguei em casa, era a coisa mais linda, meu filho. O pastor foi em casa orar, eles estavam em casa me esperando, tinha o pessoal me esperando. Falou assim, isso é uma concessionária? E meu filho tinha tanto carro. Carro para ficar dentro de casa, carrinho para ir para rua. Bebê conforto, lindo, grande. Eu lembro que meu irmão mandou um para mim, lindo, de São Paulo, meu irmão Fábio, um lindo. E, gente, era muita coisa, era cadeira de balanço, e o quarto, aquela coisa mais linda. E aí eu me lembro que ele orou e tal. Passou alguns dias, eu me lembro que uma amiga minha foi me visitar, Jerusa, e a filha dela, Jussiele. Eu lembro que ela falou assim, Cris, você está montando uma loja de bebê? Porque a minha cama estava cheia de roupas. Não tinha duas, três peças, estava cheia de roupas, de sapato, de cobertor, de tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. Tinha roupas na etiqueta que eu sabia que não ia mais usar. O menino nasceu muito grande. Então foram tantas coisas que a gente viveu, tantas coisas, tantos milagres. Sabe que a vida do meu filho foi um milagre. Eu sei que isso foi porque Deus é lindo, porque Deus é poderoso, porque Ele é fiel. E quando Ele promete, Ele cumpre. Eu acredito em profecias, porque quando Deus usa um profeta para falar com você, Ele já falou primeiro com você. Ele já falou com você. Então, quando naquele momento aquela pessoa, né, aquela mulher de Deus veio falar comigo, da parte de Deus trazendo algo, eu já sabia lá no meu íntimo do meu coração que eu iria ter, porque Deus não iria permitir, né? E que Ele era o provedor de todas as coisas. Quando lá no hospital aconteceu tudo aquilo, eu sabia que meu bebê ia sobreviver. Por quê? Porque Deus havia, inclusive, me avisado antes que seria um rebuliço no dia do parto, mas Ele era comigo. Então, assim, como não amar um Deus desse? Como não servir de todo o coração um Deus lindo desse? Hoje, meu filho, com 11 anos de idade, lindo, me ajuda nesse projeto. Ele que edita, me ajuda a editar os meus vídeos. Menino lindo, menino inteligente, menino carinhoso. E o mais lindo disso, que meu filho não ficou com uma sequela. Um detalhe que eu esqueci de falar. E quando eles trouxeram, eu fiquei, cadê meu bebê? Eu quero ver meu bebê, eu quero ver meu bebê, eu quero ver meu bebê. Quando tiraram, eu me lembro que foi assim. Geralmente, quando a gente pare, né? Meu primeiro filho foi assim. Com as outras mães, eu vejo que é assim também. Tanto que eu tirei muitas fotos com meu primeiro filho e com o segundo que eu tirei. Trazem o bebê, colocam aqui com a gente, né, nina o bebê, conversa com o bebê. E era isso que eu esperava. Já estava a máquina fotográfica preparada para aquele momento.
Eu lembro que ela fez assim, esse é seu bebê. O bebê estava quase dessa cor, escuro. Eu achei estranho. E o bebê só encostou aqui e saiu rápido. Eu quero ver o que está acontecendo com o meu bebê. Enfim, meu filho não teve uma sequela de nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Quando meu filho foi ter alta, fizeram vários exames. Meu filho não teve nada. Graças a Deus. Tudo isso porque Deus é fiel. Tudo isso porque Deus é fiel, não porque eu mereço. Não porque eu mereço. E eu tô contando isso para vocês, talvez, não sei para que vai servir isso na sua vida, mas vai encaixar na tua vida. Para você entender que quando Deus fala, Ele cumpre. Para você entender que Deus é fiel. Para você entender que se o meu filho, se Deus tivesse tido o projeto de levar ele, ele continuaria sendo meu Deus. Ele continuaria sendo fiel. Mas eu estava realmente confiando na promessa que ele fez de que aquele bebê iria nascer, que era o príncipe dele. E eu me lembro que quando ele nasceu, uma pessoa fez uma canção. O presente dele ia ser uma música. Infelizmente eu perdi, era um papel. Uma menina, ela foi lavar as coisas do meu filho, a bolsa, não sei como, estava dentro. Eu ainda não tinha, eu ia guardar diferente, eu ia colocar numa moldura, e eu não tinha guardado, eu tinha colocado dentro da bolsa do meu filho uma música, e na música dizia que ele era um príncipe que chegou para trazer alegria. O meu Lucas é o meu príncipe que chegou para trazer alegria. E é isso o meu testemunho de quando eu tive o meu segundo filho. Mas eu tenho muito mais testemunho para contar para vocês. Eu tenho muito mais coisas para falar para vocês. Eu tenho muitas coisas, sabe, muitos livramentos que Deus me deu, muitas palavras que Deus me deu e já se cumpriu, e muitas profecias que ainda não se cumpriram, mas Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Eu quero te dizer, meu querido, que continue crendo. Continue crendo no Senhor. Esteja sempre debaixo da palavra de Deus, debaixo da obediência do Senhor, que não tem como dar errado. Então, creia no Senhor. Só creia, ainda que tudo em volta esteja dizendo o contrário. Porque naquele momento, quando eu entrei dentro do consultório daquele médico, que ele colocou aquele aparelho que eu não sei o nome, para ouvir o coraçãozinho do meu filho que não ouviu, eu, humanamente falando, falei, acho que o bebê não está mais batendo o coração. Acho que o bebê não está mais vivo. Só que eu cria no que o meu Deus me falou. Então coloca a tua fé em ação, coloca a tua fé em prática. Porque dizer que confiamos em Deus é muito fácil. A gente precisa mostrar essa confiança na hora que o momento mal chega, na hora que a hora ruim chega, na hora que a prova chega, porque a prova vai chegar. A prova vai chegar. De uma forma ou de outra, ela vai chegar. E é isso. Creia tão somente. E fique com Deus. Tenha um resto de dia abençoado. E creia que Deus é fiel. Entregue o teu caminho ao Senhor e será salvo tu e tua casa. Talvez essa entrega, eu já entreguei ao Senhor. Talvez você não se entregou de verdade. Não se entrega de verdade. Começa a confiar nele. Começa a acreditar que ele, que é o gestor da tua vida, o dono da tua vida, o teu rei, o teu pai, o teu Senhor, o teu Deus, o teu amado. Creia tão somente de todo o teu coração, porque Deus é fiel. E nisso você pode crer. Amém? Fique com Deus. Tenha um resto de dia abençoado. Que Deus possa continuar abençoando tu e tua casa. Que seja qual for a área da tua vida que precisa ser trabalhada, que você venha permitir o Senhor a trabalhar. Porque muitas das vezes Deus ele quer realizar os projetos que Ele tem para nós em nossas vidas, mas somos nós mesmos que não permitimos, com a nossa ansiedade, com a nossa falta de fé, com nossos achismos. Então deixe Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na tua vida e tu verás a glória de Deus. Creia tão somente no Senhor que tu verás a glória de Deus. Amém? Um abraço. Fique com Deus.